Olá, meu nome é Carla, bem-vindo ao meu canal. Sou professora, pedagoga, muitos anos em turmas de alfabetização e educação infantil, muito tempo de experiência. E esse canal, ele mostra a prática e a teoria, mostra o cotidiano de turmas de primeiro e segundo anos e também a teoria que embasa essa prática, que eu considero uma alfabetização significativa. Se inscrevam no canal, que é muito bom para quem é professora, quem está estudando pedagogia e para a gente compartilhar ideia. Não tem aqui a intenção de ensinar ninguém, mas apenas compartilhar experiências e ideias, tá bom? E eu vou falar hoje sobre os métodos de alfabetização no Brasil. Então, vou continuar o que eu falei no outro vídeo. Então, no outro vídeo, eu falei sobre a história da alfabetização e falei sobre os métodos sintéticos, para o vídeo não ficar muito longo. Então, estou fazendo um outro vídeo dessa série e estou dividindo em partes. E agora eu vou falar sobre os métodos que dão ênfase à análise, os métodos analíticos. Então, como eu falei, tinha muito essa questão do como ensinar. A preocupação era essa. Quais eram os melhores métodos para ensinar? Então, tinha essa discussão. Eram os métodos sintéticos ou os métodos analíticos, também ditos globais? Então, depois dos métodos sintéticos, surgiram muitas discussões, muitas pesquisas, porque as crianças não estavam aprendendo a ler e a escrever com esses métodos que eu tinha citado antes: alfabético, fônico e silábico. Então, o sintético, ele começa das menores unidades linguísticas para as maiores. O fônico, o fonema; o alfabético, a letra do alfabeto, por isso alfabético, e o nome da letra, no caso. E o silábico, a menor unidade é a sílaba, começar o ensino da leitura e da escrita pela sílaba. Então, eu expliquei por que no outro vídeo. E nesse eu vou falar sobre os métodos analíticos ou globais. Como surgiram os métodos analíticos ou globais? Então, eles vendo que as crianças liam silabando, né, pausadamente, ou soletrando e acabavam não lendo, e não compreendiam textos, os linguistas começaram a refletir por quê. Então, eles receberam a influência da psicologia da Gestalt, no qual ele diz que, né, que as crianças, elas, também as pessoas, né, elas compreendem mais o todo, né, para depois compreender as partes, né? Quando você faz um quebra-cabeça, você não dá um modelo para a criança, para ela juntar as pecinhas, é mais fácil. As crianças, elas são muito inteligentes, né? E eu já vi criança montar quebra-cabeça sem modelo nenhum. Eles montam e montam melhor que eu, né? Então, mas você dando modelo é muito mais fácil, né? Quando você tem um modelo enorme de quebra-cabeças, muitas peças, você é adulto, é melhor você ter um modelo, não é? Então, porque você montar aquilo ali, aquele quebra-cabeça com muitas peças, sozinho, sem um modelo. Então, você precisa do todo para você juntar as partes. E quando você vê uma figura, né, você também memoriza aquela figura, né? Tem uma memorização global. E então, partindo dessa percepção global, né, da figura, do todo para as partes, para os detalhes, tanto em ideias quanto formas, surgiram os métodos analíticos, em contraposição aos métodos sintéticos.
Por quê? Então surgiu o primeiro método da palavração. A palavração, como o próprio nome já diz, a unidade linguística para ensino da leitura, inicial da leitura e da escrita, é a palavra. Por quê? Eles falavam que o fonema, a letra, a sílaba, né, que são pedacinhos, né, da palavra, não expressavam uma ideia, um pensamento. Então, a palavra já expressava uma ideia, né? Então, criou-se um método da palavração. E como era esse método? Então, colocava lá no alfabeto uma determinada figura, né, uma imagem, digamos assim, do cavalo. Então, tinha lá o desenho do cavalo e a palavra cavalo embaixo. Então, a criança, ela memorizava aquela palavra cavalo, né? E às vezes se falava sobre o cavalo e tal, para ter um certo contexto também. Mas depois, o método da palavração, né, ele partia para as partes e se tornava silábico. Então, se tornava igual ao método silábico. K de cavalo, né? Como é que escreve K de cavalo? C com A. E como é que escreve co? C com U. Como é que escreve cu? C com U. E como é que escreve cão? C com ão. E a criança juntava ali e memorizava essas sílabas, lia e escrevia. Depois formava palavras com essas sílabas, lia a palavra com essas sílabas. Depois vinha uma outra palavra que ficava no alfabeto. E também com os 4 tipos de letras em cima e o desenho e a palavra. Para a criança fazer a associação palavra, desenho, objeto, né? E a letra inicial, no caso também a sílaba inicial. E, por exemplo, a palavra, deixa eu ver, boneca, né? Boneca. Então, aí tava lá a boneca, a palavra boneca, a B de boneca, os 4 tipos de letras, o desenho da boneca escrito embaixo, boneca, e a sílaba inicial também, né, ela ficava destacada. Então a criança memorizava aquela palavra boneca, se falava da boneca e tal, e se tornava também um método silábico. Com essas sílabas também se tornava, né, sem sentido esses textos. E depois os linguistas, eles chegaram à conclusão que a palavra, ela não expressava uma ideia total, mas, né, parte de uma ideia. Então decidiram que para expressar uma ideia precisava da frase. Então surgiu o método da sentenciação, né, que é um método global também analítico. Então tinham-se frases, uma frase, a Bia viu a bola, sei lá, a Bia viu a bola. Então, a palavra bola, digamos, era ali destacada, tá? Eles memorizavam essa frase e tal, também tinha um pouco de contexto, falavam, né, dessa frase. E a palavra bola era destacada e era também, se fazia síntese, né? B de bola, bola começa com B, como é que escreve bó, B com O, como é que escreve bá, B com A. E aí fazia-se a síntese também. Aí isso também se tornava um método silábico e como da palavração também, mesma coisa, né? Fazia síntese, era do todo para a parte da frase, palavra, sílaba, né?
e a relação fonema-grafema na sílaba. Grafema-fonema para ler e para escrever fonema-grafema. E então depois acharam, não, ainda não está dando sentido só a frase. Então foi criado o método das historietas ou historiado. O método historiado, ele partia de pequenas histórias, né, com início, meio e fim. Mas essas histórias eram contadas pelas crianças, então era mais significativo, né? Então essas histórias, elas eram, né, contadas pelas crianças. E o método historiado, ele vem lá da época do Freinet, né? O Freinet era um pedagogo, um professor, né, francês, e ele trabalhava muito com textos coletivos, e ele era contra já qualquer tipo de cartilha. Ele viu que as atividades eram sem sentidos e mecânicas naquela época, no início entre o final do século XIX e início do século XX. E ele trabalhava muito com textos coletivos, ele passeava com as crianças, eram as aulas passeios, e quando voltava das aulas, ele escrevia esses textos. Tudo que as crianças viram no caminho, as crianças, né, era um lugar de roça, um vilarejo, e as crianças contavam muito entusiasmadas, e ele passou a escrever o que elas relatavam. E ele viu que as crianças iam aprendendo, né, naquela interação. E ele começou a alfabetizar dessa forma dita natural. E depois de formar, aí ele imprimia, tinha um jornal, né, a edição da época, as próprias crianças imprimiam seus textos e se formava um jornal. E também tinha as cartas para trocar com outras turmas ou com outras escolas de outros lugares. Então a escrita para o Freinet, ela tinha que ter uma função social, né? E tinha que ser significativa. E a partir daí surgiu esse método dito natural, que era um método, né, historiado, e depois ele fazia o trabalho de síntese também, da relação fonema-grafema, de destacar uma palavra e fazer a síntese dessa palavra, né? Então, depois com turmas mais avançadas de ortografia, de correção do texto, era uma correção do texto coletivo junto com a turma, porque o texto ele tinha que estar corrigido para ir para o jornal, ou, né, para ir para uma carta para ir para outra escola. Então ele tinha que estar corrigido. Então essa correção era feita junto. Escolhia-se um texto de uma criança e ali eles iam aprendendo, né, a ortografia, a pontuação, parágrafo, iam aprendendo tudo. Então tinha um sentido, era significativo e tinha um uso social. E depois, né, com a Heloísa Marinho, surgiu a alfabetização natural. A alfabetização natural é muito parecida com o Freinet, tem as mesmas bases, bem parecido. Mas eu vou falar da alfabetização natural num outro vídeo, porque senão esse aqui vai ficar muito longo. Mas é bem parecido, tá? Tem a questão das atividades diversificadas, da autonomia da criança e, né, da democracia na sala de aula. Isso tudo vem do Freinet, tá? Um beijo
Tchau!